Hoje nós iniciaremos uma nova série aqui no canal sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vai ser uma série de 4 vídeos, tá bom? Onde eu hoje irei falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos vir nas próximas semanas, os meus irmãos, e vão falar sobre as outras viagens do apóstolo Paulo. Deixe o seu like, tá certo? Que você possa ativar também aí o sininho para que você possa receber no seu celular aí as notificações dos nossos vídeos e tudo aquilo que a gente vem lançando aqui no canal, tá bom? A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo de número 13, nós vamos ver ali o início, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, verso 1 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra os que eu tenho chamado, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13. O livro de Atos é escrito por Lucas, o médico Lucas, tá certo? E é um livro extremamente espiritual, é um livro onde há muita atuação do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a gente vê a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, que a gente vê a conversão do apóstolo Paulo, em Atos, tá certo? Que a gente vê o início da igreja primitiva, em Atos que a gente percebe aí a expansão do reino de Deus, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, nós vemos esse início da igreja. Eles saem de Antioquia da Síria, tá bom? Por que eles saem de Antioquia da Síria? Porque Antioquia da Síria era até então a cidade mais importante depois de Jerusalém. Ali tinha Jerusalém, que era a cidade mais importante para os cristãos, tá certo? Logo em seguida vem Antioquia. A gente percebe no capítulo 11 que em Antioquia é onde eles recebem melhor a palavra de Deus. Eles recebem até então ali a palavra de Deus. Tanto é que é em Antioquia que os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos. Então era uma cidade extremamente importante ali para os cristãos. Tá bom? Mais adiante eles saem então de Antioquia. O próprio Espírito Santo os incomoda a separar Barnabé e Saulo, tá certo? Paulo para a viagem missionária e sai Paulo, Barnabé e também João Marcos, que vai com eles para essa viagem. Eles se despedem deles e chegam até Seleucia, saem de Seleucia e vão até Chipre, a ilha do Chipre. Chegando em Salamina, eles atravessam toda a ilha do Chipre, eles atravessam o Chipre, que é uma ilha, então eles atravessam ela e chegam até a sua capital, que é Pafos, tá bom? Quando eles chegam em Pafos, eles encontram um homem chamado, no verso 7, tá certo? Um homem chamado Bar-Jesus, tá certo? Que é um falso profeta, que é um feiticeiro, tá certo? A qual o apóstolo Paulo amaldiçoa esse homem, ele amaldiçoa esse homem, ele fica cego, tá bom? E um homem chamado Paulo Sérgio, né? Que é um grande líder ali daquela província, já aceita a mensagem do Evangelho, ele aceita as palavras do apóstolo Paulo, ele fica maravilhado com a doutrina, ele é um tipo de governador da província, tá certo? Ele fica maravilhado ali com a pregação do apóstolo Paulo, tanto é que o escritor de Atos, Lucas, ele cita isso, né? Que esse homem ficou maravilhado, ele cita porque esse homem era importante naquela cidade, e cita a conversão desse homem. Então eles chegam até Pergue,
saem dessa cidade chamada Pérgamo e já vão para Antioquia da Psídia. Ou seja, existiam duas Antioquias, a da Síria, de onde eles saíram, e agora a Antioquia da Psídia, tá certo? Que é aonde o apóstolo Paulo, a gente percebe o grande discurso do apóstolo Paulo. Até então, a primeira pregação, o primeiro sermão do apóstolo Paulo, o primeiro discurso dele registrado na Bíblia, registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele chega, né, na Antioquia da Psídia, vai até uma sinagoga no sábado e ali prega a palavra, ali anuncia o reino. E no discurso que ele faz, que é um grande discurso na verdade, o discurso que ele faz, né, já que é um judeu falando para outros judeus, então o apóstolo Paulo ele fez uma coisa muito interessante. Ele começou falando do povo de Israel, então falando da nação escolhida por Deus. Ele começa falando sobre isso. Ele cita todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele cita a monarquia, que ele vai citar Davi, Saul. Então ele vai citar as bênçãos que Deus tem para o povo de Israel, para os israelitas, para os judeus, a bênção e também as promessas que Deus havia feito àquele povo. E aí que ele introduz Jesus, dentro da promessa, porque eles tinham a promessa de que viria um Salvador, de que viria um Messias. Então é aí que o apóstolo Paulo evangeliza, né? É aí que ele coloca Jesus na história, ele acrescenta, ele coloca Jesus e diz, olha, tá aqui, ó, Jesus era quem nós estávamos esperando. Jesus é o Messias, a qual o povo, a qual a promessa havia falado, certo? Então ele apresenta Jesus Cristo para os judeus que ali estão, para todos aqueles que estão na sinagoga. Tanto é que a gente percebe isso, Atos capítulo 3 ainda, verso 38 e 39. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse que se vos anuncia a remissão dos pecados, que é esse? Jesus Cristo. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado, por ele, Jesus Cristo, é sim justificado todo aquele que crê. Ou seja, a salvação não mais pelas obras, mas a salvação pela fé, a fé em Cristo Jesus. Por isso que ele fala, aquele que crê nele. Já no verso 42, seguindo, ele diz assim, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Quando, ao passo em que o apóstolo Paulo pregava o evangelho, os judeus recusavam e os gentios iriam aceitando, tá certo? Significa que nenhum judeu aceitou Jesus? Não, pelo contrário, muitos judeus se converteram, como ele diz no verso 43 em diante. A Bíblia fala também no verso 49 assim, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, ou seja, toda aquela região foi sim evangelizada. Então eles saem ali de Antioquia, da Psídia, tá certo? E vão para Icônia. Em Icônia ele prega, o apóstolo Paulo prega a palavra lá também, tá certo? E muitos judeus e gregos creem na palavra que o apóstolo Paulo falava. Eles creram tanto, eles passaram tanto tempo ali evangelizando aquela cidade, que a cidade meio que se dividiu em dois. Os judeus que estavam ali era uma divisão, e a outra era aquelas pessoas que estavam aceitando a palavra que o apóstolo Paulo dizia. Então a cidade já estava meio que se dividindo. Tanto é que os judeus ficavam incitando a violência, ficavam irritando as pessoas para justamente irem contra o apóstolo Paulo e Barnabé, né, contra o reino de Deus. E aí eles têm que fugir dali, porque senão eles vão ser apedrejados e mortos, tá certo? Então eles fogem para Listra e Derbe. Chegando em Listra, é interessante que o apóstolo Paulo ele cura um homem coxo, tá certo? As pessoas se maravilham com aquilo que ele faz, tá certo? E aí, nessa cidade é que eles comparam duas coisas. Eles comparam Barnabé com o próprio Zeus, que era Júpiter, o mesmo que Júpiter. Eles comparam também o apóstolo Paulo com Hermes, né, que era o mensageiro de Zeus. E interessante porque eles comparam assim, porque
Barnabé era aquele cara que tinha, era um homem, era um varão que tinha um porte mais atlético, né? Ele tinha um porte mais de linhagem real, enquanto Paulo ele era de linhagem assim, mais simples, né? Tinha aparência mais simples, era algo mais comum. Então eles olharam para Barnabé, como Barnabé não falava tanto assim, e consideraram ele como um deus Júpiter, né? Que é Zeus, e já o apóstolo Paulo, por ele não ter uma aparência tão nobre assim, mas por ele ser aquele que iria falar, era aquele que mais falava, era o mensageiro, eles consideravam ele como o mensageiro de Zeus, né? Do deus Júpiter, tá certo? E aí eles chegam também em Derbe, e aí em Derbe eles pregam a palavra, e a Bíblia não menciona que o apóstolo Paulo ele sofre perseguição em Derbe, a Bíblia não menciona isso. E aí o apóstolo Paulo, então, de Derbe, ele começa a retornar, passando por Listra, Icônia, Antioquia da Psídia, passa por toda aquela região da Panfilha, ele também passa por Perge e Atalha, e de Atalha eles navegam de volta ali para Antioquia da Síria, é o que a gente vê em Atos capítulo 14, verso 26. E assim a gente chega ao final dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo nos abençoe.